paz e bem. Eis uma vida especial. Dom Luciano Mendes de Almeida é o principal profeta da comunicação na Rede Vida. A TV, fundada por Monteiro Filho e por Dom Antônio Mútilo, teve na figura de Dom Luciano Mendes de Almeida a fortaleza, a firmeza e a confiança para a implantação da Rede Vida. Dom Luciano nasceu em 5 de outubro de 1930 e faleceu em 27 de agosto de 2006. A conselheira fundadora do Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, Antônia Mútilo, esteve na sede da Rede Vida para recordar a vida, a obra, o legado do inesquecível Dom Luciano Mendes de Almeida, o profeta da Rede Vida. Certa ocasião, havia um pedido que eu pedisse a Dom Luciano, porque foi criado lá na região Belém um departamento para atender os pobres de Dom Luciano. E as pessoas que atendiam faziam exatamente aquilo que Dom Luciano fazia. Era ajudar um pobre a comprar um bujão de gás, dar uma verba para pagar uma conta, mas esses pobres continuavam a ir em busca de Dom Luciano. E isto deixava estas pessoas que haviam organizado essa equipe de atendimento muito chateadas, né? E pediram que eu falasse com Dom Luciano para que ele não atendesse mais esses pobres, porque eles já eram atendidos, né? E eu, conversando com Dom Luciano, tentei explicar isto, mesmo sabendo que eu acho que eu não conseguiria este intento, mas havia um pedido e, conversando com Dom Luciano, falei que essas pessoas ficavam chateadas de ele continuar a atender os pobres, uma vez que eles já eram atendidos pela equipe. E Dom Luciano, então, me disse, tudo bem, não precisa falar mais que eu já entendi. E passou 3 dias, mais ou menos, os pobres ali na porta, e no último dia, na segunda-feira, quando eu fui buscá-lo, ele me disse, Toninha, eu vou ser rápido porque só tem 3 pobres para me atender, mas do lado de lá da rua tem um casal. Você conhece esse casal? Eu disse, não, Dom Luciano, eu não conheço esse casal. E ele então me disse, oxalá esse casal não queira nada, porque eu estou sem nada hoje para dar a eles. Ele foi, atendeu. Daqui a pouco ele volta com um envelope, desses envelopes oficiais, batendo na palma da mão esse envelope, sentou no carro e daí ele dizia para mim, Toninha, quando você me fez aquele pedido, eu fui para casa, fui na capela lá em casa, ajoelhei-me e rezei para Deus, dizendo, meu Deus, eu sempre fui muito pobre, nunca tive um ordenado, mas quando eu vim aqui para a arquidiocese, eu passei a receber um ordenado. E o Senhor sabe, meu Deus, que eu prometi dar para os pobres, mas eu estou vendo que esta minha atitude está constrangindo muita gente.
se eu devo continuar a atender esses pobres, me dê um sinal. E ele, com o envelope nas mãos, ele me dizia assim: Toninha, este foi o sinal que Deus me deu. Era a economia de 2 meses desse casal, e que eles vieram para que eu desse aos meus pobres. Eu vou lhe fazer um pedido. Nunca mais você me faça esse pedido que você fez. Você é capaz de entender que eu amo os meus pobres como eu amo os meus padres? Eu tive que engolir seco tudo isso. Ele foi um homem apaixonado por Jesus Cristo. E isto reflete no trabalho que ele fez junto aos menores, junto aos mais necessitados, né? Então, Dom Luciano era um homem que pensava primeiramente no outro. No segundo grande mandamento, quando diz amar aos outros como a si mesmo, ele colocava amar os outros como Jesus Cristo amou, dando a vida aos outros, né? E dando até as últimas consequências. Era alguém que dizia constantemente: nós não podemos nos calar frente à injustiça. Nós devemos sempre procurar a verdade e fazer com que a justiça apareça. Para mim, Dom Luciano foi um santo, é um santo, ainda não está reconhecido pela igreja, mas está reconhecido pelo povo. E eu diria a você que trabalhar com Dom Luciano era muito gostoso e todo mundo achava que eu tinha um privilégio, e realmente tinha, mas o relacionamento com Dom Luciano era um relacionamento onde ele exigia coerência sempre, né? Então, ele exigia que você fosse coerente, que você não falasse mentiras, mesmo que fosse de brincadeira, né? Então, realmente não é fácil trabalhar com um santo. Dom Luciano, eu acho que ele vivia constantemente em oração. Então, ele não tinha um momento especial. Para ele, todos os momentos eram momentos onde ele podia se relacionar com Deus, se relacionar em buscar em Nossa Senhora o apoio. Tanto que ele tinha muito medo de andar de avião. E ele dizia constantemente que ele andava de avião com o terço enrolado nas mãos, porque ele sentia força de pedir para poder superar aquele medo, e que era constante e que o perseguia constantemente, esse medo que ele não conseguia dominar. A conselheira do Embrac, Antônia Mútilo, contou sobre a vida e a relação entre Dom Antônio e Dom Luciano. É engraçado que Dom Luciano e Dom Antônio eram muito diferentes, né? Dom Antônio era alguém que... Difícil.
Ai, ai. Como surgiu a Rede Vida de televisão através do carisma de Dom Luciano. Dom Luciano era alguém que sabia fazer com muita perfeição um trabalho de corredor. Então ele fazia isso nas reuniões, nas assembleias e junto a todo o episcopado brasileiro. Então ele soube difundir a Rede Vida. E soube acreditar no propósito do Monteiro em fazer da Rede Vida um canal da família. Dom Luciano e a comunicação. Dom Luciano foi alguém que também de família ele recebeu, o pai era jornalista, professor, então ele tinha, assim, pela comunicação, um carinho muito grande e sabia o valor da comunicação. Afinal de contas, evangelizar é comunicar, né? Então, para Dom Luciano, isso tudo era muito claro. Então ele dava um valor muito grande e prezava muito os momentos em que ele era convidado para participar de um programa, tanto na televisão como no rádio, ou escrever, né, através de um jornal. Porque para Dom Luciano esse era um momento sempre de evangelizar. Dom Luciano teve pela comunicação um carinho muito grande, sabendo do valor da comunicação que essa comunicação tinha. E depois, todo o empenho dele com a Rede Vida, porque daí já não era mais uma comunicação oral e escrita, mas era uma comunicação visual, né? E ele tinha certeza de que realmente a televisão, através da televisão, a divulgação do Evangelho seria muito mais propícia, muito melhor, né? Dom Luciano foi uma pessoa que ele sempre acreditou no ser humano, sempre achou que ele poderia ser melhor, poderia modificar-se. O depoimento de Antônia Mútulo sobre a vida, a obra e o legado de Dom Luciano Mendes de Almeida na Rede Vida, o canal da família. Os padres para Dom Luciano eram um pouco assim, a extensão do trabalho que ele deveria fazer e que eram os padres que o ajudavam, né? Eram aqueles que estavam primeiramente ligados a ele, né? Então ele tinha realmente um carinho muito grande. Na época em que ele estava na região episcopal Belém e que ele já estava como secretário da CNBB, ele viajava muito, então a vida dele era sair de São Paulo mais ou menos ao meio-dia da segunda-feira, ir para Brasília e ficar lá em Brasília até na quinta-feira à noite, quando muito na sexta-feira, se não tivesse nenhum compromisso. Então sobrava para São Paulo o sábado e o domingo e uma parte da segunda-feira. Mas nesse período, muitas vezes
nós anotávamos, ele era capaz de fazer 400 quilômetros dentro da cidade de São Paulo, indo de uma paróquia para outra, indo de uma casa para outra, para atender, exatamente para estar junto com os padres. Para Dom Luciano era muito importante ele desarmar uma pessoa quando ela chegava querendo pedir alguma coisa. Você sabe que pedir é muito difícil, né? E ele tinha essa consciência. Então ele se antecipava ao pedido da pessoa. Ele não esperava que o outro pedisse alguma coisa. Ele já se colocava disponível. Então, um pouco isto era abrir o coração para que o outro pudesse pedir o que ele quisesse, porque ele estava aberto. Certa ocasião, Dom Luciano ele precisou falar com um político e este político o deixou numa situação muito difícil depois da conversa. Ele deu uma entrevista para os jornalistas, o político, dizendo coisas que Dom Luciano não havia dito. E quando Dom Luciano leu isto nos jornais, Dom Luciano ficou muito bravo, muito chateado e dizia assim, muito severamente, de que ele não voltaria a falar com esse político. Mas, passado uma semana, ele volta a falar com esse político, porque ele precisava de um favor dele. Ele precisava resolver uma questão e que estava ligada a esse político. E então eu aí entendi o que era realmente ter uma missão. Para Dom Luciano, a ofensa ele guardou para ele. Ele sabia que aquela ofensa tinha sido para ele, mas a missão dele junto àquele político era muito maior do que a ofensa. Então ele volta a falar com o político, mesmo dizendo anteriormente que ele jamais falaria com ele. Dom Luciano foi uma pessoa que, desde muito criança, ele foi educado para pensar primeiramente no outro. Isto é um legado que ele recebeu da mãe e ele falava muitas vezes. Era uma mulher culta, uma mulher erudita, que havia estudado na Sorbonne, que era especialista em teologia, pertencendo à alta sociedade carioca. Entretanto, ela subia o morro para dar, muitas vezes, catequese ou dar assistência aos pobres. Então, isto é um legado que ele recebeu, praticamente, eu diria, como a raiz da formação dele. Então, estava na raiz da formação dele, esse legado. E isto acrescentado a todo o estudo dentro da Companhia de Jesus, onde, para Santo Inácio de Loyola, o servir era importante, uniu realmente aquilo que já estava no coração dele, e isto colocado pela mãe, colocado pelo pai, muitas vezes,
mas tendo na raiz da família recebido isto, eu quase diria que era natural isto em D. Luciano, a procura de o bem para aqueles mais necessitados. Aquele bem que eles não tiveram a oportunidade de ter, mas que ele, na vida, teve essa oportunidade. D. Luciano, muitas vezes, ele se referia à própria família, dizendo que era uma família que tinha tido muitas posses, mas que passaram por muitas dificuldades, mas que eles souberam unidos, eles souberam vencer e se considerar unidos, né? Se considerar unidos na fé, se considerar unidos em toda essa história que foi que ele recebeu dos pais, na família dele. E com isto, ele levava este ensinamento para as outras famílias, né? Quando ele começa o seu episcopado, a gente percebe a grande preocupação dele com a união da família, com o bem-estar, e muitas vezes isto nem sempre ficava assim muito claro para as pessoas, que o necessitado não era apenas o pobre, mas era aquele que necessitava de alguma coisa. Então ele poderia estar até muito bem, mas ter necessidades, às vezes, da parte espiritual, ter necessidade, às vezes, do carinho. Então, para ele, o necessitado. E isto acontecia dentro da família e ele sabia como conduzir isto, né? D. Luciano, ele teve, durante a formação dele em Roma, a oportunidade de fazer um trabalho pastoral junto aos infratores da cidade de Roma. E isto ele guardou dentro dele. Quando ele chegou na Arquidiocese de São Paulo, ele, uma vez, numa reunião com D. Paulo e os bispos auxiliares, ele dizia para D. Luciano, preocupado com os meninos que apareciam na Praça da Sé, fugindo da família por algum motivo e passavam a viver praticamente lá na Praça da Sé, ele tendo como pano de fundo aquilo que ele havia trabalhado lá em Roma com os menores infratores. Ele, numa reunião com D. Paulo, ele propôs, D. Paulo, nós precisaríamos de uma pastoral do menor. E D. Paulo, muito rapidamente, disse, ótima ideia, você será o coordenador. Alguém, uma vez, fazendo a comparação naquela parábola do homem que foi massacrado, né? E então alguém dizia, D. Luciano é uma pessoa que era capaz de socorrer aquele que foi, que bateram, né? Que foi machucado, mas depois ele era capaz de ir atrás do agressor para tentar convencê-lo a não fazer mais aquilo, né? Então, os bispos, eu tenho a impressão que eles sabiam da capacidade de D. Luciano, sabiam desse empenho de D. Luciano e reconheciam em D. Luciano exatamente essa capacidade que ele tinha de fazer sínteses, né? E de fazer conciliação. Eu lembro que uma ocasião, isto mais ou menos em 1986, eu tive a oportunidade
em Roma, estar com o Papa João Paulo II e dizer a ele que eu trabalhava com Dom Luciano. E a resposta do Papa João Paulo II foi: ele é um homem conciliador. Né? Então, eu acho que esta consciência não era apenas do Papa, mas era, de um modo geral, dos bispos. Né? O carisma, a coragem, a firmeza. O zelo em pregar o Evangelho, em ser testemunha de fé no ressuscitado. A confiança em Deus. Tudo isto marcando a vida, a obra e o legado de Dom Luciano Mendes de Almeida, o profeta da Rede Vida. Obrigado, Dom Luciano Mendes de Almeida. Uma vida especial. Paz e bem. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Pasión de Cristo, oh buen Jesús,